Olá, eu sou a Helena, vivo na fascinante cidade de Amsterdão. Acompanho a Alexandra desde que ela começou a fazer as lives, desde a primeira live. Eu sou a Isabel, estou em Luanda, Angola e sigo a Alex. Olá, eu sou a Célia, estou em San Diego, Estados Unidos e eu sigo a Alex. Olá, eu sou a Gisele Prates, moro no Rio de Janeiro e eu sigo a Alex. Eu sou Mônica Luz, falo do Rio de Janeiro e sigo a Alex. Olá, eu sou a Fernanda, vivo no Luxemburgo há 27 anos e sigo a Alexandra. Eu sou a Raquel, sou de Maputo, Moçambique e sigo a Alexandra. Olá, eu sou a Andreia, de Braga e sigo a Alex. Eu sou o Ricardo, sou de Lisboa, Portugal e sigo a Alex. Oi, eu sou a Carla, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais e sigo a Alex. Meu nome é Priscila, eu sou de Brasília e eu sigo a Alexandra. Meu nome é Helder Lourenço, eu vivo em Nijmegen, na Holanda, e sigo a Alex. Olá, eu sou a Rosa Valido, estou em Zurique, na Suíça, e sigo a Alex desde 2009. Olá, eu sou a Sónia, moro na Suíça e sigo a Alex. Eu sou a Ana Cláudia, Santa Maria da Feira, e sigo a Alex. Olá, eu sou a Tatiana Costa, vivo ao pé de Martigny, na Suíça, no Cantão de Valais, e sigo a Alex. Olá, eu sou a Tatiana e tenho seguido a Alex nos últimos 4 anos, a partir do Reino Unido, Estados Unidos, Israel e na Grécia, e agora em Portugal. Olá, eu sou a Rita, sou de Setúbal e sigo a Alex. Olá, meu nome é Teresa Borges, eu estou em Sydney, na Austrália, e já sigo a Alexandra Solnado há 5 anos. Sou a Sónia, estou nos Estados Unidos, Connecticut, e sigo a Alexandra. Eu sou Galina Iljuk, olá, sou da Ucrânia, eu sigo de Alex. Olá, eu sou a Mafalda, eu vivo em Zurique, na Suíça. Eu sigo a Alex. Eu sou Viviane Tosto, sou do Rio de Janeiro e sigo a Alex. Meu nome é Vinícius, tenho 7 anos, sou de São Paulo e eu sigo a Alexandra. Gratidão. E aqui estamos na segunda aula da Semana do Karma. Nesta semana eu vou te dar 3 aulões sobre Karma, com tudo que você sempre quis saber sobre Karma, mas não tinha quem perguntar. Agora já tem. Nestes anos de terapeuta, de mensagens de Jesus, foi sempre muito intenso o trabalho em cima do karma. Eu, quando comecei, não fazia ideia nenhuma do que era, nem... Pior do que não saber o que é, eu não tinha noção nenhuma da importância que aquela palavrinha tinha transversalmente na vida da gente. É impressionante. Em todas as áreas da vida, parece que aquilo toca. E a gente não sabe, porque não se fala no assunto, né? Então, nesta segunda aula, a gente vai aprofundar bastante para que você comece a entender não só onde é que o karma toca na sua vida, como onde é que ele toca na vida das pessoas que você gosta, das pessoas que você conhece. Inclusive nas pessoas que não te fazem assim tão bem, você começa a entender. Agora eu entendi por que a pessoa me fez isso, por que a outra pessoa me fez aquilo. São acordos das almas entre vidas para que a pessoa consiga limpar o seu karma através da dor, da mágoa, das coisas que as pessoas fizeram pra gente. É muito interessante. Uma das coisas que eu noto é que as pessoas que conhecem karma, que entendem espiritualidade, começam a entender o mundo invisível, né? O que acontece no mundo da energia, quando começam a entender a mecânica do karma, tem uma particularidade, elas deixam de ficar amargas. Sabe por quê? Porque elas entendem por que as coisas acontecem. Por que as coisas te acontecem. Não era maravilhoso se você pudesse saber o porquê das coisas te acontecerem? Ou das pessoas, de repente uma pessoa desaparece da tua vida e você sabe o porquê que ela desapareceu? É incrível! E isso o karma explica tudo, tá? Na primeira aula da Semana do Karma a gente falou sobre o que é karma e por que é tão importante limpar, os polos kármicos, abuso e perda, por que as pessoas fazem tudo errado, como fazer a minha parte, só a minha parte, para que o universo consiga fazer a dele. Exemplos de karmas, bastantes exemplos. Como a vida retira a gente do nosso círculo de conforto. O que é viver de karma e o que são escolhas kármicas. E como é que a gente pode alterar isso. Se você não assistiu essa aula, aqui nesta página, clica porque ela vai estar disponível. Estas aulas vão estar disponíveis só até domingo, hein? Então, corre, começa a assistir, que é para não deixar tudo para a última hora, tá? Nesta aula de hoje, a gente vai falar sobre o seguinte.
o karma e o sistema de crenças, quantos karmas temos, os polos kármicos, vidas de abuso e vidas de perda, o ímã kármico, atraímos tudo que temos medo, como você identifica um karma, o iceberg, como uma circunstância pequenininha pode ser kármica, o sistema de perdas, porque são cada vez maiores e mais fortes. Como é que eu sei que uma pessoa ou uma circunstância é kármica, é de vidas passadas? A mecânica da fuga à dor, como começar a limpar, o ímã do peito e como fazer para virar. Como é que eu sei que o meu karma já está limpo? Na aula passada, dei o link para você saber um dos seus karmas principais. Se você não anotou esse link, está aqui de novo. Vai lá, coloca os seus dados de nascimento. Se você não souber a hora, não tem problema. E eu vou te enviar um e-mail com um texto que explica bem um dos seus karmas principais. O sistema de crenças é tudo o que a gente acredita. Quando a gente vem de vidas passadas, a memória kármica, a memória de vidas passadas, ela dita um pouco o que a gente acredita nessa vida. E por quê? Porque a gente passou a acreditar lá. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que em outra vida, caiu numa depressão, chora, deixa de comer, desiste da vida, morre. Quando ela nasce nessa vida, ela vem com uma memória e com uma crença de que chorar é mal. Porque inconscientemente ela lembra que se ela se abandonar à dor como fez na vida passada, ela vai morrer. Normalmente um karma é uma memória de morte. Mais exemplos. Se uma pessoa, por exemplo, em outra vida é traída e morre, nesta vida ela tem pavor de traição ao ponto de não se entregar, não tem amigos, não tem relacionamento, ela não se entrega a ninguém, porque ela acha que as pessoas não são de confiança. Tudo isso é o sistema das crenças que ela traz. Tem gente que tem karmas pesados, tem sistemas de crenças extremamente pessimistas. E essa negatividade, sabe aquela pessoa, você deve conhecer tanto quanto eu, aquela pessoa que parece que está sempre vendo a coisa ruim, não, porque a coisa está ruim, não, porque... Isso são coisas que ela traz de vidas passadas, porque aconteceram coisas em outra vida. Se não tinha muita lógica, e isso é uma das coisas que Jesus me ajudou muito na minha vida, foi eu entender que a vida tem lógica, Tudo que não tem lógica nesta vida, vai procurar na vida passada que está lá uma lógica. É incrível isso. Então, uma pessoa que traz uma negatividade muito grande, ela pode reverter completamente quando ela entende por que ela é tão negativa. Em vez de ficar só falando, porque não tem lógica, porque não tem lógica, porque tem lógica. Não, tem lógica. Agora, essa negatividade, sabe aquelas pessoas que estão sempre reclamando? Essas pessoas, fica difícil para elas avançar, porque elas não conseguem ver nada de bom. Então também não apostam em nada, então elas ficam naquele círculo vicioso da reclamação e da negatividade, da reclamação e negatividade. E se você notar, isso é um pouco de vitimização, Que tipo, os outros é que fazem, não preciso fazer nada, não preciso me mudar, não preciso me transformar. Numa primeira fase a gente vê isto, da pessoa que não acha que não tem que se transformar e a gente acha que ela faz mal para os outros, aquela pessoa está sempre reclamando que chatão. Não, ela faz mal para ela porque a vida dela não avança. Se você notar, essas pessoas estão sempre no mesmo lugar. Elas não avançam, elas não arriscam, elas não fazem nada, ficam só ali reclamando dos outros. Isso é memória. Quantos karmas é que a gente tem? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Quantos karmas é que uma pessoa pode ter? Então vamos lá. O karma, ele é descoberto onde? Como é que eu sei qual é o seu karma? Como é que eu consigo te falar qual é o seu karma? É muito simples. No nosso mapa astral, é o desenho do céu no minuto em que eu nasci, no instante em que eu nasci. Como é que estavam os planetas, como é que eles estavam entre eles, que são os aspectos. Onde é que eles estavam, em que signos eles estavam. Tudo isso está desenhado na minha carta astral. Essa carta, esse mapa astral, ele está na minha energia, como se ele estivesse impregnado na minha energia. Então, onde está o Saturno é onde eu tenho o meu karma. Então, por exemplo, eu tenho o meu Saturno em Gêmeos. O que é Gêmeos? Gêmeos é a comunicação, é o sistema mental, é a forma como eu raciocino, é a forma como eu comunico. O que é um karma? Um karma é uma dor de uma vida passada que eu
sofri numa vida passada e que eu não fiz o luto, eu não chorei. Eu subo e essa dor fica. E quando eu encarno, eu entro dentro dela. Então, um Saturno em Gêmeos é uma pessoa que teve um problema, que foi castigada, que foi presa, que foi torturada pela comunicação, por alguma coisa que ela falou e traz karma de comunicação. Nesta vida, ela tem problemas em se comunicar. Entendeu? Então, o Saturno, onde ele está, o signo onde ele está, a casa onde ele está, se ele estiver conjunto a um outro planeta, tudo que ele toca dá karma. Então, nós temos 12 signos, 12 casas e planetas. Onde ele toca, a pessoa tem karma. Eu já vi pessoas, no máximo eu já vi pessoas com 8 karmas. Mas não é comum. O comum é a pessoa ter 3, 4. Quando tem 5 já é bastante. Qual é a boa notícia? Porque a pessoa quando tem muitos karmas fala, ai, a minha vida, desgraçada da minha vida. Não, não é assim. Porque quando você tem poucos karmas, quando você só tem, por exemplo, um karma, imagina, o Saturno em Gêmeos na casa 3. A casa 3 é a casa dos Gêmeos. Então ele só... E não está ligado a nenhum planeta. Ele só tem karma de comunicação. Mas também vou te falar uma coisa. É forte. A pessoa não tem muitos, mas o que tem é bravo. Não sei até que ponto não é bom. Está espraiado com, né, vários karmas. É mais fácil. Então, você pode ter vários karmas e qual é o ideal? Você saber exatamente que karmas são. Você saber exatamente onde é que eles batem na sua vida. Você saber exatamente as dores associadas a cada um desses karmas. Você saber exatamente quais são os karmas principais, quais são os karmas secundários. Para quê? Para que você consiga começar a limpar e começar a destravar na sua vida esses bloqueios. Eu vou te dar um exemplo. Um dos meus karmas principais é rejeição da sociedade. Eu tenho karma em Capricórnio, né? Tenho Saturno em Capricórnio e então um dos meus karmas, o signo e a casa são 2 dos karmas principais. Eu tenho Saturno em Capricórnio, karma de sociedade. Um dia minha filha teve morte clínica, quando ela ficou melhor, eu comecei a meditar, virei astróloga, blá blá blá, comecei a ver Jesus e um dia Jesus falou assim, agora você vai na televisão falar que me vê. What? Não, não vou. Então, mas se eu tenho um karma de rejeição da sociedade, se eu sou uma pessoa que morria de medo de que me julgassem, porque em outra vida eu fui apedrejada, né? Então eu morria de medo que me julgassem, que achassem que eu era maluca. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui na televisão, muita gente, felizmente, adorou e muita gente não gostou. Mas a verdade é que o fato de eu ir e toda a dor associada, porque é uma dor que você não conhece. Não é que você não conhece, ela é desproporcional. Tipo, eu achava que ia me queimar na fogueira, era a sensação que eu tinha. Eu achava que eu ia pro meu carro e alguém ia me dar um tiro. Entendeu? Isto é desproporcional a dor do karma, porque lá atrás foi assim. Então, o que eu fiz? Eu encarei, eu chorei o que tinha que chorar, eu passei pelo que tinha que passar e fui superando. Hoje, se você me falar que eu tenho que aparecer, que fazer vídeos, tenho um canal no YouTube faz 3 anos e meio, nunca mais tive problemas. Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que o céu gosta de mim como eu sou. Então, se as outras pessoas não gostarem, paciência. Não é prepotência, não. É paciência mesmo. Tipo assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte. E a sensação de limpeza desse karma fez com que eu andasse para frente, inclusive na minha missão, que é ajudar as pessoas. Como é que uma pessoa que não gosta de aparecer, né, que tem medo de ser julgada, que acha que vai ser queimada na fogueira, que não quer ir na televisão, não quer fazer vídeo, não quer fazer nada, podia passar esta mensagem? Impossível, né? Aí eu tive que escolher. É curioso isso, né? E ao escolher, eu consegui superar o meu karma e estar aqui agora conversando com você. Quando a gente fala sobre a teoria do karma, a gente não pode deixar de falar sobre o eixo, os polos. O que isso significa? Tudo aqui na vida, aqui embaixo na matéria, é feito de equilíbrio. Quanto mais equilibrado for, mais correto é. Quanto mais polarizado for, mais incorreto é. A gente chama estes polos
de polos kármicos. Porque quando você abusa, vamos pegar esse eixo, né? Você abusa ou você perde, você ganha karma. O ideal seria sempre este equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo. Numa vida aqui, você abusou. Você foi um déspota, você foi um assassino, você foi um cruel carcereiro, você foi um rei horrível, você foi um governador frio e calculista, sádico. Tudo isto a gente chama das vidas de abuso. O que a pessoa que tem esta vida de abuso vai atrair? Uma vida seguinte em que ela vai viver o outro lado. O que fez as pessoas passar. Então, por exemplo, um opressor, na vida seguinte vem como? Vem como um oprimido. Na mesma distorção, entendeu? Tanto que eu falo muito que um karma é uma lente de distorção comportamental. A pessoa, ela em vez de estar equilibrada, ela está numa lente de distorção, tanto como abuso, ganha aqui karma, e depois ela vem perder, também com lente de distorção. Então ela vem perder, ela vem querer coisas que não tem, ela vem querer ganhar dinheiro e não ganha. Todas estas coisas que é um relacionamento estável e não tem, porque aqui foi um violador, ou porque abandonou a sua esposa, ou seu marido, abandonou filhos e aqui vem ser abandonada. Este eixo, ele é cirúrgico. Você fez uma coisa e vem passar por outra. Agora, qual é a boa notícia disto? Se é que tem uma boa notícia em karma, né? Mas tem, claro que tem, a gente tem que limpar, né? É que você só vem, agora presta atenção, se você entender isso que eu vou falar agora, você entende a semana toda do karma, tá? Você só vive esta vida de perda porque você tem dentro de você a energia do abuso. Vou te dar um exemplo. Aqui uma pessoa foi muito rica, só falava em dinheiro, tratou mal pessoas, foi muito cruel, foi um déspota e fez outras pessoas irem à falência. Imagina um cobrador de impostos que deixava as pessoas na falência e blá, 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 para ficar com o dinheiro. Nesta vida aqui, a pessoa vem em perda. Só que ela tem este aqui dentro. Por isso ela quer dinheiro, ela quer, só que ela não consegue ter. Por que ela quer? Por que ela é quase uma obsessão para ela? Porque ela traz dentro dela esse aqui. É o que a gente chama a energia kármica, a energia da vida passada. Se essa pessoa entende a sua impotência e aceita, e aceitação é uma palavra muito usada atualmente. Só que Jesus, quando ele explica esta teoria kármica, ele fala uma coisa muito certa, que é: você não precisa aceitar a sua situação. Imagina que você está na rua, que você não tem dinheiro nenhum, ou alguma coisa assim terrível. Você não precisa aceitar a sua situação. Mas, sendo kármico, existe uma coisa que você tem que aceitar: a dor que esta situação te provoca. E por quê? É um fenômeno alquímico e mágico, que é: quando você está neste eixo, você está passando por esta perda e você aceita a dor e você chora a dor, isto faz assim, equilibra e de repente você já não tem esta questão. Deixa de ser uma questão, deixa de ser um problema. Entendeu? Cada palavra que ela falou já ressonou com algumas experiências que eu já tive nesse sentido. Muda seus paradigmas, as suas crenças e te mostra o tanto que é simples mudar, que a gente não precisa de metodologias mirabolantes. Então, o que acontece com as pessoas que estão em vida de perda? Elas ficam irritadas, elas ficam com raiva, elas se vitimizam, elas nunca aceitam a dor, elas não vão chorar a dor. Por que você acha que esse aqui, isso é uma coisa muito curiosa, por que você acha que esse aqui fez tudo por dinheiro, fez tudo? Porque dentro dele havia uma dor. Porque uma pessoa que não tem uma dor, para que ela quer dinheiro? Se não é para fugir de algum maltrato, de alguma rejeição que ela sentiu. Sabe aquelas pessoas que são rejeitadas quando são crianças e falam assim: quando eu crescer, eu vou ser muito rico que ninguém nunca mais vai me rejeitar. É ou não é? As pessoas que estão em lente de distorção têm dores, só que são dores de outra vida.
Quem sabe? Se nesta vida de abuso, este aqui, antes desta vida de abuso, não teve também uma vida de perda. O que acontece? A pessoa fica saltando no eixo, nos polos. Uma vida de abuso, uma vida de perda. Uma vida de abuso, uma vida de perda. Tem vezes que a pessoa não aceita a vida de perda e volta com a vida de perda. E vai ficando. E enquanto ela não ganha consciência de que ela tem que sair desse eixo, enquanto ela chora a tristeza, né? Para equilibrar e para sair do eixo. E quando ela equilibra e sai do eixo, deixa de ser uma questão. Quando a gente começa a entender isso, e você entender exatamente quais são os eixos em que você está, porque tem muitos eixos, né? Cada karma é um eixo. Porque cada karma são os eixos kármicos. Cada karma você vai ter o abuso e a perda. Entendeu? Então, é interessante entender esta questão do abuso e da perda e entender quais são os teus karmas, que é para você começar a entender, mas espera, eu abusei? O que eu faço nesta vida? Estou abusando nessa vida? Ui, então na vida que vem eu vou perder? Então, peraí, deixa eu equilibrar agora. Entendeu? Existe um fenômeno que explica que você atrai tudo que você tem medo. E por quê? É simples de explicar sob a teoria do karma. Vou te dar um exemplo. Na vida passada, uma pessoa teve um relacionamento, se apaixonou profundamente e por algum motivo essa pessoa foi embora. Ela se fechou, nunca mais amou ninguém e desistiu do amor, morreu. Nasce nesta vida e já nessa vida, em criancinha, ela já fala, eu não vou casar, eu não vou namorado, não. Esse é um sinalzinho kármico, quando a gente fala com crianças e elas não suportam uma coisa. O que acontece? Quando essa pessoa cresce nesta vida, ela tem aquela coisa... Porque é uma dor, eu continuo falando, o que ela tem no fundo é simples, é uma dor que não foi feito luto. Só que, o que ela faz? Como ela não sabe, é inconsciente. Inconscientemente a pessoa sabe que tem ali um peso. E como a pessoa não conhece a lei do karma, não sabe o que fazer, ela foge de tudo que faça ela ir lá dentro. Então, cada vez que aparece um namorado que gosta muito dela, qualquer coisa, ela até namora, mas não se entrega. Ela até se entrega, mas sempre com o pé atrás. Ela até aceita, mas não se rende. Com o tempo, este namorado dela, né, vai sentindo a frieza, vai sentindo a frieza, vai sentindo a frieza. Ela não aceita ir à dor dela. Porque se ela aceitasse ir à dor, o que ela fazia? Chorava, 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 todas as vezes que fossem necessárias e ia limpando aquela dor kármica. Ia fazendo a tal aceitar a dor e desfazer o karma. Não. Ela não vai na dor, até porque nesta sociedade a gente ouve falar, tem que ser forte, não pode fraquejar, tem que lutar, né? O que a gente ouve. Então as pessoas acham que tem que ser forte, elas não entendem que a dificuldade da fragilização é o que perturba a vida toda. Voltando à história da moça, o que acontece? O namorado, o marido, whatever, vai sentindo a frieza, 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 e um dia conhece uma pessoa que aceita se entregar e que é mais doce e que não é, porque esta vai ficando fria, gelada, né? Porque não tem amor, quem não tem amor vai ficando seco de sentimento. Ele conhece e vai embora. Isto é, ela atraiu exatamente o que ela tinha medo. Porque por que ela não se entregou nesta vida? Porque tinha medo de perder. Então a pessoa prefere não ganhar do que poder perder. E é óbvio que depois atrai a perda e não ganhou, porque ela ainda podia ter aproveitado ali aqueles aninhos. Não. Ficou com um muro, né? Então, na realidade, como a pessoa não sabe este mecanismo e não sabe o que fazer com a dor, não sabe como processar a dor, porque processar essa dor tem uma lógica, tem um formato. Como a pessoa não sabe, e mais, como na outra vida, o que aconteceu quando ela sentiu a dor? Ela morreu. Então, nesta vida, inconscientemente, ela acha que vai morrer. Então, ela não vai.
Então, o que a gente mais tem por aí é gente que não vai na dor porque acha que vai morrer inconscientemente e acaba por atrair tudo o que menos quer. A pessoa, em vez de ir na dor e ter uma vida boa, não vai na dor e passa a vida toda sofrendo por não ir na dor. Isto é, em vez de ir na dor que demora um tempinho desse tamanho, comparado com a tua existência um tempinho desse tamanho, a pessoa passa a existência inteira sofrendo e passando pelas coisas e atraindo perda, e perda, e perda, e perda, só para não fazer esse processo da dor. Irônico, né? Como é que você identifica um karma? Como é que você sabe qual é o karma que você tem? Os karmas que você tem? Tem duas possibilidades. Ou você vê no seu mapa astral onde está o Saturno e esse Saturno significa o signo que ele está, a casa que ele está, os planetas que ele toca. Cada um desses é um karma. E aí você vai estudar e entender quais são os karmas que você tem, né? Que precisa ser processado e limpo. Mas tem uma outra forma de fazer isso, que é quando na tua vida você vai atraindo situações e pessoas que provocam sempre as mesmas dores. Eu vou te dar um exemplo. Quando as minhas terapeutas fazem regressão a vidas passadas, limpeza espiritual, elas falam, por exemplo, ela faz a limpeza espiritual e vê uma vida passada. E aí fala para a pessoa, ou você está fazendo uma regressão e você vai a uma vida passada. E a primeira coisa que a gente pergunta é assim, você conhece essa emoção? E a maior parte das pessoas fala assim. E a pergunta que eu faço é por quê? Como é que a pessoa conhece a emoção da vida passada? Porque ela está sempre voltando. Então imagina pessoas, situações, circunstâncias que são diferentes, mas estão sempre te provocando a mesma emoção. Então esse aqui é o seu karma, porque essa emoção, essa dor, como ela tem que ser limpa, ela fica quase que pedindo, olha, me denuncia, me denuncia. E essas pessoas que te fazem tão mal, são pessoas que você, lá entre vidas, fez um acordo. Olha, como eu preciso limpar isto? Vou te dar um exemplo. Pessoa que tem karma de apego. Então, ela vai combinar com uma alma que vai vir para esta vida ser, por exemplo, dono do apartamento onde ela mora, para falar que precisa do apartamento. Para denunciar esta dor do apego, a dor de querer estabilidade, a dor de não querer mudança. Então, essa pessoa que pretensamente te fez mal, ela é um anjo na tua vida para te denunciar este medo, esta dor que você tem. E é muito curioso que quando você tem várias vezes a mesma dor, a pessoa tem muita tendência a não entender que é karma e ficar a culpar as pessoas. Isso, o nome é vitimização, né? Que é como se os outros se juntassem para te fazer mal. E não que os outros só vão responder a uma projeção energética que você tem. Isto é, você projeta, você emana uma energia de apego e começa a aparecer gente para te tirar as coisas. E você não entende que quem tem que transformar é você tem que soltar. E não ficar julgando as pessoas que querem te tirar as coisas. Outra forma de você entender se uma coisa, uma pessoa é de vidas passadas, e essa forma é incrível, que é o seguinte. Imagina uma pessoa que você conheceu há muito pouco tempo, que você tem uma relação completamente rasa, que você quase não fala, e ela te faz uma traição. E você, de repente, se pega com uma coisa que eu chamo Alka-Seltzer, que é uma coisa que vem aqui. E você fica furiosa, louca, porque aquela pessoa te traiu, como é que é possível? Isto é desproporcional. É desproporcional. Eu uma vez vi um casal se separar e esta pessoa aqui do casal ficou tão louca de ciúme, que eu pensei que eles estavam juntos fazia 20 anos ou 30. Eles estavam juntos fazia 1 ano e meio. Olha a desproporção. A pessoa ficou anos louca,
Se aquilo não é karma, é o quê? Se aquilo não é uma memória que foi ativada ali, entendeu? É como se fosse uma memória antiga que é ativada ali. E então, você dá um tiro de canhão numa mosca. Porque a situação em si, ela não tem a importância que a pessoa lhe dá. Essa é uma belíssima forma de você saber se uma circunstância ou uma pessoa são de vidas passadas, são kármicas na sua vida. É quando a dor que você sente é desproporcional ao que aconteceu. Desde o primeiro curso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A amorosidade com que ela trouxe pra gente, esses conhecimentos novos e a simplicidade, torna muito fácil a aplicação. Não só nas outras pessoas, como pra gente mesmo. Isso é uma coisa muito legal de falar para as pessoas. Então vou dar um exemplo. Se você sente que tem isso na sua vida, na hora você não nota. Então fala assim para todo mundo. Pessoal, é assim, quando eu tiver uma reação desproporcional, me avisem, porque é karma, é lá de trás. Isso é muito legal, porque de repente você tem os teus amigos te ajudando a limpar karma. Aí começa a ser realmente divertido. Tem um conceito que eu gosto muito, porque eu gosto de conceitos simples, né, que fáceis de entender. Tem um conceito que eu gosto muito que é o coração da cebola. Imagina uma cebola, o coração da cebola é o teu nó, é a tua dor primordial. E você vai fazendo bloqueio emocional, você vai pondo camadas nessa cebola, até ficar uma cebola enorme. Então, voltando ao caso da traição. Quando a menina fica muito zangada, porque aquela pessoa que ela mal conhecia traiu, e não entende que o problema é dela, que ela que tem aqui um Alka-Seltzer, uma coisa gigantesca. Quando ela fala mal da menina e ela julga e ela se vitimiza e a culpa é dela e ela é que... Ela coloca camadas nesta cebola. Isto é, em vez dela vir aqui desfazer este nó, porque a menina traiu para denunciar uma dor e a gente vai lá e abre a cebola e processa esta dor, não. A pessoa, e a maior parte das pessoas faz isso, se vitimiza, a culpa é da menina e vai pondo camadas. Ora, cada vez é mais difícil quebrar, porque no início é quebrar uma camada, mas depois começa a ser necessário quebrar 3 camadas, 5 camadas, 20 camadas, né? E por isso é que a vida vai começando a trazer perdas. O que é o sistema de perdas? Quando eu falo a pessoa entrou no sistema de perdas, porque como é uma espécie de um padrão repetitivo de comportamento, isto é, você tem a cebola grande, você não se relaciona com a sua dor, você projeta essa energia, você atrai perda, você se vitimiza e acha que a culpa é da pessoa, põe mais uma camada, projeta mais bloqueio emocional, atrai mais perda. E aí vamos andando nesse ciclo vicioso, em que as perdas vão ficando cada vez maiores. Porque a pessoa vai pondo cada vez mais camadas. E eu vou falar sempre sobre isso. Quando você tem um bloqueio emocional gigante, a vida vai ter que te trazer grandes dores para quebrar o bloqueio, para chegar na dor primordial. Quando a gente entende sobre karma, espera, então eu quero saber quais são as minhas dores primordiais. Me fala já quais são as minhas que eu quero trabalhar isso. Porque quando você trabalha, fica tudo mais simples. Doeu, me relacionei. Doeu, me relacionei. Doeu, me relacionei. E a cebola vai ficando aberta sempre. Aí você já não precisa atrair mais perda. Pelo menos já não precisa atrair tanta perda, né? Você sabe por que eu sou catedrática nisso? Porque eu não sabia nada disso. E de repente, a minha filha teve morte clínica. E eu ouvi uma voz que falava assim, se as suas escolhas te trouxeram aqui, você vai ter que reaprender a escolher. E essa voz me responsabilizou, de repente eu entendi, espera, sou eu que estou escolhendo errado. Não é a vida que é má, não é Deus que me abandonou, não os santos estão todos contra mim, as pessoas estão me fazendo mal. Não! Eu estou escolhendo errado. É ou não é? Agora, vamos avançar mais um pouquinho? Como é que a gente avança um pouquinho mais nesta teoria? Entendendo a teoria dos icebergs, que é o quê? Quando você vê um iceberg aqui, o que está por baixo é muito maior do que o que se vê. Então, se você pegar tudo isso que eu estou falando e entender que, espera, então eu não preciso esperar que a vida traga grandes perdas. Eu posso pegar as perdas pequeninas do dia a dia e entender que cada perdazinha que eu atraio está denunciando uma dor.
Ah, espera. Então, o que eu preciso fazer? Começar a processar estas dores. Porque cada coisinha que acontece não é para eu ficar mais forte, não é para eu lutar, não é para eu matar um leão por dia, não. É para eu olhar para mim, para o que eu sinto e me tornar, porque o que é evolução? É você ir ficando mais sensitiva, me tornar uma pessoa mais sensitiva, me tornar uma pessoa mais sensível. A cada perda, a cada micro perda. Então, a teoria dos icebergs fala exatamente isso, que a tua vida é uma série de icebergs, que você pode não fazer nada, até um dia que a própria vida escava, né? Ou você vai escavando enquanto eles são pequenininhos. E não precisa chegar num ponto como eu cheguei da minha filha ter morte clínica. E isto é incrível, é uma descoberta incrível, porque a vida começa a ficar leve. Se você deixa de ter perdas, já imaginou se você deixasse de ter perdas? Por isso é que eu falo sem calma, é mais fácil. Claro que é, porque você vai processando, você vai fazendo, até que chega uma altura que você já está tão habituado que quando acontece uma coisa você já... Pronto. Isso que diz que quando procuramos muito uma coisa, ela acaba por nos encontrar. E eu andava à procura de alguma coisa que me ajudasse a passar esta fase que eu não sabia o que era. Procurava e pensei, procura mais porque ela vai aparecer. E foi isso que aconteceu. Eu antes e eu depois sou a mesma, mas num outro nível de consciência, mais aberta, mais ampla. Obrigada por tudo, obrigada a todos. E voltando ao início de tudo, quanto mais você vai ficando leve, sutil, mais você sobe. Mais você se conecta com o sagrado, com o divino, mais você toca a grande luz, mais você recebe bênçãos, mais você entra em contato com os êxtases. E isso tudo também ajuda você a emanar uma luz mais pura. E as consequências vão ser mais puras. É incrível, é mesmo um processo incrível. E a partir daí, este ímã que tinha o coração da cebola, mais as camadas da cebola, mais tudo, e ele não conseguia atrair abundância, prosperidade, não conseguia, porque a gente tem um ímã, porque nós somos um campo vibratório, né? A gente tem um ímã e ele atrai o que é pra gente. Ora, se você tem um bloqueio emocional, ele vai atrair o quê? Dor. Pra quê? Pra quebrar o bloqueio, pra desfazer o coração da cebola. Mas, se você, de livre, espontânea vontade, já fez esse processo, aí é que você entra numa dinâmica completamente evolutiva. Porque o ímã vai virar. Isto é, ele vai passar a atrair realmente abundância, realmente prosperidade. As pessoas nesta sociedade, o que elas fazem é travam as suas emoções, criam grandes bloqueios emocionais e depois ficam com a dimensão mental correndo atrás da prosperidade e da abundância, sendo que a prosperidade e a abundância são conceitos energéticos. Não é com a cabeça que você faz. É aprendendo o que é energia. É aprendendo como é que a energia funciona. Então, quando você aprende como é que a energia funciona, você vai entender que com bloqueio emocional e com a tua cabeça super ativada, porque assim, quanto mais você foge da sua dor, mais você ativa, você é uma pessoa inteligente, você depois fica muito culta, muito inteligente, lê muitos livros, entende tudo, mas emocionalmente você está um caco. Então, quando você começa a entender isso tudo, e não estou falando para ler poucos livros, não, pode continuar lendo muitos livros, mas usa a sua inteligência para processar as suas dores, parar de fugir das suas dores, parar de fazer escolhas só para fugir da dor. E começa a processar as suas dores e limpar as camadas de bloqueio emocional. E aí sim, você vai começar, aos poucos, a entender toda esta mecânica, a conseguir pôr em prática toda esta mecânica e a mudar a sua vida. Aí sim, a vida muda. Uma abordagem super simples e você falou assim, meu Deus, é tão óbvio. A sensação foi de que eu tivesse encontrado o meu lugar. Como é que eu sei
que o karma já está limpo. Ou pelo menos que já está em grande via de limpeza. Tem o seguinte que eu quero avisar. Por que eu não digo tá limpo, tá limpo, tá limpo? Porque as coisas vão continuar acontecendo. Só que, imagina, um karma ele tem uma vibração. Ter karma é estar nessa vibração. Quando você sobe a sua vibração, as coisas continuam acontecendo, mas já não te tocam. Entendeu? Então, como é que você sabe que já está limpo? Porque já não dói. Porque você já não precisa fugir dessa dor. Porque já não tem Alka-Seltzer. Porque você já não fica com raiva. Porque uma das coisas que as pessoas fazem para fugir da dor é ficar com raiva, é julgar o outro, é focar fora delas. A culpa é do outro. O outro é que não podia ter feito. Tem uma frase que eu adoro que é: todo o caminho espiritual começa quando você entende que ninguém podia ter feito nada diferente. Que as pessoas fizeram o que tinham que fazer para você estar aqui hoje. Então, quando você começa a entender isso, que já não tem problema as pessoas te fazerem mal porque aí você vem e processa, porque elas estão denunciando o que você tem, quando já não dói daquela forma terrível que dói no início, aí é porque já está limpo. É porque já está em vias de resolução, já está em vias de libertação dessa dor. E olha que eu já passei por muito karma, por muita dor, e já processei muita dor, e hoje em dia eu não tenho medo de sofrer, não tenho medo de chorar, porque eu sei que é uma libertação. O meu sistema de crenças mudou completamente. Hoje eu sei o que é que me faz bem. Eu já não fujo, eu já encaro, eu já faço o processo que eu tenho que fazer. E este método que Jesus me ditou, ele é cirúrgico nisso. Porque são passos, tum, 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 já está. E isso é uma ferramenta poderosíssima para a gente mudar de vida. Que no fundo é o que todo mundo quer, né? Mudar de vida, deixar a vida mais leve, mais fácil. E sem karma é mesmo mais fácil. Bom, chegamos ao fim da nossa segunda aula da Semana do Karma. Nessa aula de hoje, a gente aprendeu o seguinte: o karma e o sistema de crenças, quantos karmas a gente tem, as vidas de abuso, vidas de perdas, o imã kármico, atraímos tudo que temos medo, como é que você identifica um karma ou uma circunstância ou uma pessoa de outra vida, se não é, se é karma, se não é. O iceberg, como é que uma circunstância pequena pode ser kármica. O sistema de perdas, a mecânica de fugir da dor, como começar a limpar e como é que o ímã do peito vira. E por fim, como é que eu sei que o meu karma já está limpo. Na próxima aula, que vai ser a última aula da Semana do Karma, a gente vai falar sobre o sistema de identificação e limpeza do karma, é um método muito, muito eficaz. Limpa karma para mudar a vida. A compreensão, por que as coisas acontecem e como reagir. O novo sistema de crenças, uma nova visão. Aprendendo a processar a dor, o desbloqueio emocional. A mudança dos padrões. E o que acontece na hora da morte, para quem limpou o karma e para quem não limpou o karma. Por isso, fica atenta e se você ainda tiver uma dúvida, se você tiver tido sacadas, se você tiver entendido, escreve aqui nos comentários que eu vou ler um por um e vou responder. Até a aula 3.